E olá, meus queridos primatas, estamos de volta hoje em mais uma premiere, juntinhos para mais um assunto super mega interessante para você ateu, cético, agnóstico, até mesmo religioso que se interessa por esse tipo de assunto, porque, vamos ser sinceros, conhecimento é a raiz da libertação. E hoje nós não estaremos trazendo ensinamentos da palavra de Deus, porém, estaremos sim dentro dos contextos da palavra de Deus, porque nós hoje estaremos falando sobre 5 segredos que todo cristão não quer que você, ateu, agnóstico, cético, fique sabendo. Então hoje, meu querido primata, prepare-se porque essas informações não são para você fazer um ataque direto ao seu amigo cristão, mas sim para ajudá-los. Entenda que esses segredos vão funcionar como criptonitas. Pensa comigo, é a fraqueza, aquilo que pode deixar o cristão meio que amaciado, meio que esfraquejado diante dos seus argumentos. Porque quando eles forem questionados sobre esses segredos, vocês vão ter que rebolar. O bombolê vai comer solto, porque não adianta trazer argumentos circulares, porque a galera desse canal, don't buy it. They don't believe, porque eles precisam de muito mais do que o seu emocionalismo para provar a existência desse Deus judaico-cristão. Então hoje mergulharemos nos segredos profundos, porque todo mundo sabe, né? Alguns anos atrás, a maioria das pessoas, principalmente as mulheres, elas mantinham seus segredos em diários fechados. Hoje nós temos as redes sociais, que praticamente é uma exposição da vida pessoal de cada pessoa. E olha, você, cristão, não é obrigado a concordar com esses 5 segredos. Você pode rejeitar da maneira que você quiser. Por favor, trazendo um bom argumento e que seja lógico, que esteja dentro também do contexto que nós iremos falar nesta noite. Então, aperta teu cinto, popcorn, guaraná, chocolate, porque o show começa agora. Segredos que nenhum cristão vai querer que você, ateu, cético, agnóstico, fique sabendo. Então vamos lá. Segredo número 1. Ateus, céticos, agnósticos leem mais sobre religião, mais sobre a Bíblia, e posso até dizer que sabem até mais do que a maioria dos cristãos que estão hoje no nosso planeta. Antes de você ficar nervosinho e tentar clipar essa parte e dizer, finalmente, o Sérgio do Ateu Dispor acabou falando a maior besteira que ele poderia falar no canal dele, e eu acho que tá na hora dele já aposentar. Só que não. Eu não estou dizendo, ou não quero que você implique, que o Sérgio disse que ateus e agnósticos, ou pessoas sem fé, sem religião, são automaticamente mais inteligentes do que cristãos. Isso não é verdade. Então nós temos que colocar os mitos nos lugares corretos, colocar as mentiras de lado para que a gente possa prosseguir com a maior honestidade possível para saber sobre essas questões. Então nós já tiramos isso da frente. O Sérgio não disse que ateus são mais inteligentes do que cristãos. Eu conheço vários cristãos que são mega inteligentes e nós não sabemos o porquê. No final do dia, eles continuam mesmo lendo a Bíblia, concordando ou ainda tendo a sua fé alicerçada, mesmo sabendo que muitas contradições, erros são mostrados e, vamos ser sinceros, falhas dentro da palavra de Deus e falhas dentro dos atributos de Deus. Se o Brasil contém 86% da nação considerada cristã, obviamente que eles leram a Bíblia para que ele chegasse a essa conclusão, correto? Não. Você tem que entender que o cristianismo ele não está em volta da Bíblia Sagrada.
O cristianismo, ele é feito em volta de Cristo. Significa que uma grande porcentagem das pessoas que vão na igreja são curiosos e são pessoas que muitas das vezes não têm uma igreja, mas que têm aquela sensação que elas não querem ir para o inferno, então elas preferem participar de uma igreja e se considerar cristão, mesmo para não deixar o cara lá de cima puto da vida porque você fica negando ou você não tem certeza da sua existência. Agora, essa afirmação que eu acabei de fazer, dizendo que ateus, céticos e pessoas sem religião leem mais sobre conteúdo religiosos, leem mais sobre a Bíblia e vão ler sobre vários outros assuntos que venham trazer algum tipo de informação sobre religião. E você deve estar perguntando por quê? Entenda, uma pessoa que larga a religião, ele não larga porque simplesmente ele largou. Foi porque através do conhecimento, leitura, pesquisa, perguntas e questionamentos, a pessoa individualmente chega à conclusão que aquilo ali é uma balela. Tá cheio de erro, vai contra a moral de Deus, vai contra a pessoa de Deus, vai contra a própria existência de Deus. E na verdade, se você der uma passadinha lá na comunidade e olhar, muitas das vezes os posts e os comentários dos ateus refutando argumentos cristãos, e eu vou dizer uma coisa para você, não sou eu. Eu já nem mais me intrometo nos argumentos que acontecem ali dentro da comunidade, porque os próprios ateus, eles têm capacidade o suficiente e conhecimento para poder refutar coisas básicas da Bíblia. E se você, meu amado cristão, é um conhecedor da Bíblia e discorda comigo, faz o seguinte, dá uma passadinha ali na comunidade e dá uma olhada como que os cristãos ficam completamente perdidos e não são capazes de responder argumentos simples. E não sou eu, é os primatas da comunidade que tá dando essa dor de cabeça porque eles leem Bíblia, eles sabem de outras religiões, eles vão ler materiais científicos, vão procurar se informar. E sabe qual é o grande problema dessas pessoas que não fizeram a sua fé em Deus voltada na Bíblia? São pessoas que vão ali, como eu disse no começo, visitar a igreja, comer algo pronto do pastor e não vão questionar nada. Eles voltam para casa sabendo que se eles foram no culto uma vez na semana, eles não têm necessidade de ler mais a palavra de Deus, porque o pastor deu tudo para você. Olha agora que eu vou passar para você alguns números, e não é de pesquisas céticas. A própria CPAD lançou uma matéria dizendo que é completamente preocupante a situação dos cristãos no Brasil. E eu vou passar alguns números aqui para você que vai te deixar assustadíssimo, provando que o conhecimento ou leitura da palavra de Deus é o que é menos importante para aquele que acredita em Cristo. Segredinho que talvez você, meu amigo ateu, saiba ou não, mas que faz dos cristãos uns preguiçosos na hora de defender a fé deles. É por isso que quando você pergunta qual é a razão da vossa fé, o que você escuta? Pergunta para um cristão, qual é a razão da sua fé? Por que você é um cristão? E ele vai rebolar, os argumentos circulares vão acontecer. Sabe qual vai ser a resposta? Então vamos lá, cheque esses números para você cair da cadeira que vão comprovar que pessoas sem Deus estudam muito mais, leem muito mais literatura sobre a questão da religião e muitas das vezes dão um banho nos cristãos em Bíblia. Segundo a pesquisa da CPAD, only 57% dos cristãos conseguem identificar e, olha, falar em ordem correta os evangelhos sinópticos. Não, deixa eu voltar aqui, deixa eu falar só evangelhos, porque se eu falar evangelhos sinópticos, aí vai dar um nó tremendo. A maioria dos cristãos não sabe o que é o evangelho sinóptico. Obviamente que eles vão dar uma olhadinha lá no Google e depois escrever na caixinha de comentário. Mas é isso que eu quero de você, cristão, honestidade. Nós não estamos colocando vocês contra a parede para envergonhar vocês, mas é simplesmente para dizer que vocês não leem Bíblia. Os pastores não sabem de Bíblia. Vocês são um bando de enroladores que a razão principal não é o estudo da palavra de Deus, é dinheiro. Tá lembrado daquele versículo? O mundo se perde por falta de conhecimento. Guardei a tua palavra na tábua do meu coração para nunca pecar contra ti. Nós poderíamos citar vários versículos onde a ordenança é conhecer a palavra de Deus. E
como que cristãos evangélicos protestantes, quase a metade não consegue citar os 4 evangelhos. Uau! 55% dos católicos no Brasil não sabem que a tradição do pão e do vinho, que são sacramentais, representam o corpo e o sangue de Jesus. Vocês estão ligados? É quase a metade, não sabe. Eles vão na igreja, tomam a Santa Ceia sem saber o significado real. Então vai escutando. Somente 15% dos protestantes sabem que Jonathan Edwards foi um dos primeiros no Grande Despertar. Você sabia disso? A maioria das pessoas não sabe nem quem foi Jonathan Edwards. Isso é uma vergonha, cristão. Cerca de 53%, escuta essa, dos cristãos protestantes não sabem ou conseguem identificar que Martinho Lutero, como a pessoa conhecida por seus escritos e ações que inspiraram a reforma protestante, e eles não sabem. Entenda, 53% das pessoas não sabem quem foi Martinho Lutero. E muito menos sabem que isso fez do cristianismo um ramo dessa religião que nos conecta ao Deus bíblico judaico-cristão. Eles não têm esse conhecimento. Como se vamos todo mundo ser cristão. Não precisa ter razão. Tu é cristão, eu sou cristão, todo mundo é cristão. Para que ler? Para que afirmar? Para que conhecer? Vamos deixar que os ateus façam esse trabalho. Vamos deixar que os céticos vão pesquisar. Vamos deixar eles trazer os dados para a gente, para mostrar que nós temos preguiça e não temos respeito com a nossa própria religião e muito menos os princípios da palavra de Deus, porque para você ter respeito pelos princípios, você tem que ter lido a palavra de Deus, reconhecido os princípios, aplicado na sua vida. Por que que isso não acontece? Você já notou que as pessoas hoje em dia não carregam mais a Bíblia para a igreja? Hoje, em pleno século XXI, com a modernização e a tecnologia, um crescimento feroz, os cristãos resolveram serem mais tech. Agora, com seus telefones celulares, eles simplesmente levantam no meio do culto e o pastor Zeco, que tem o seu iPad, vai mostrar no telão da igreja o versículo que ele escolheu, cherry pick, para o culto daquela noite. O que isso faz é que você esqueça da sua responsabilidade de ler a palavra de Deus. Entenda como que eu, um cético ateu, tenho que vir aqui ensinar para vocês a terem gosto pela leitura da palavra. Por que que os pastores de vocês não ensinam? Porque eles são uns bostas, porque eles não querem que vocês conheçam a verdade e muitos deles não conhecem. Então, eu acho que esse primeiro ponto já está resolvido. Ateus, céticos, pessoas sem fé, leem mais sobre religião e leem mais da palavra de Deus. Wrap it up. Vamos pro ponto número 2. Número 2. Sexo é melhor fora da religião. Eu sei que isso pode dar alguns problemas, mas vamos ser mega, super, hiper sinceros aqui nesta noite. Sexo é tabu. Não hoje mais, porque que nós não podemos falar sobre isso de uma forma educada, sem ser chula, mas entendendo que é de necessidade vital para a nossa própria sobrevivência. Você sabia que pessoas que não fazem sexo, elas têm tendência ou elas vão ter doenças, principalmente doenças ligadas ao sistema imunológico? Porque o sexo é responsável por hormônios maravilhosos interligados à sua felicidade. Bom, e o que tem isso a ver? É que uma outra pesquisa nos mostra, e você vai ver, que pessoas que largaram a religião, 50% delas falaram numa pesquisa de quase 20 mil pessoas que o sexo ficou bem melhor depois que elas largaram a religião. Para não ser injusto, nós sabemos que a Bíblia Sagrada fala sobre sexo. E nós vamos encontrar ali no capítulo de Gênesis, no primeiro capítulo, quando o homem e a mulher descobrem que estão pelados. Bom, como não havia nada para eles fazerem ali, nós acreditamos que eles passaram a maior parte do tempo fazendo sexo e comendo a maçã. Brincadeirinha, mas é verdade. Então nós não podemos dizer que a Bíblia ela vai diretamente negligenciar o ato do sexo. Porém, Deus tem um grande problema com isso. Para mostrar isso, você pode ver que na própria Bíblia,
vão haver partes que Deus ele vai falar coisas que não faz sentido. Por exemplo, se um homem fizer sexo com uma mulher no seu período menstrual, os dois têm que morrer. É uma ignorância. E nós vamos olhar que dentro dessas próprias leis, o sexo muitas das vezes é subjugado como algo pecaminoso fora do casamento. Porém, nós sabemos que a Bíblia está cheia de incesto, o que não é sexo. Isso aí vocês deveriam colocar na palavra de Deus como pecado, porque nós encontramos algumas vezes histórias dentro da Bíblia que o sexo realmente ele toma uma outra conotação e se torna essa coisa nojenta, como incesto para repopular o planeta Terra. Bom, dentro da Bíblia você vai encontrar cantares, você vai encontrar alguns versículos de Provérbios, porque Salomão era um taradão, e você não vai encontrar muito na Bíblia menção de como se deve aproveitar uma vida sexual. Eu fui pastor por um bom tempo e eu pude conversar com várias irmãs que tinham problemas dentro do seu casamento. E é interessante que quanto mais atraente for o pastor, quanto mais bacaninha, quanto mais showzinho ele for, mais as irmãs da igreja vão falar dos seus problemas de casamento, que não são só problemas de casamento, problemas sexuais. E o porquê isso? Porque a Bíblia, ela não dá respaldo para o ensinamento dessa coisa maravilhosa que é o sexo. Nós sabemos que o cérebro vai release dopamina, ocitocina, adrenalina, coisas que são maravilhosas para o seu corpo, que vão fazer bem. E por que há essa repressão? Por que o sexo só pode existir depois do casamento? Você é um cara cristão que tá aí no planeta há 40 anos se martirizando, dizendo que você tem que esperar. Deixa eu falar algo pra você, parceiro. Tu tem que provar, na verdade, o material antes de consumir, porque se não foi bom pra você, não foi bom pra ela, tem que separar e depois não tem que ficar agarrado, que nem a Bíblia fala, pro resto da vida, se a parada é ruim. Sexo é fundamental. Dentro da pesquisa que eu mostrei para você, vai mostrar que somente 2,2% falaram que a vida era melhor quando eles eram cristãos. E 29% não estava nem aí. Mas o mais interessante é que a metade, ou se a pesquisa conduzisse um número maior de pessoas, eu acredito que mais da metade das pessoas iriam ali testificar que sexo é melhor fora da religião. Por quê? Meu querido irmão, quantos brinquedinhos você já comprou pra tua esposa? Fala a verdade, vocês assistem um filminho? Como é que é as coisas limitadas dentro do quarto? Não, para pra pensar, porque a Bíblia fala que Deus ele está em todo lugar e o tempo todo. Isso me dá medo, na hora do sexo, Deus paradão ali olhando, vai. E outra coisa, se você for aqui dos Estados Unidos, Deus ele vai ficar muito bolado com a gritação. Oh God, God, God. Por que vocês ficam me chamando meu nome na hora do sexo? Para com isso. Então tem todas essas coisas imaginativas de um Deus que ele vai oprimir você, limitando a sua qualidade sexual. Então vamos fazer o seguinte, se isso que eu falei para vocês hoje não é verdade, meus queridos cristãos, se a vida sexual de vocês é muito melhor, eu gostaria que vocês deixassem na caixinha de comentário. Escreve aí quais são as posições. Como é que você chama o frango assado aí, a cruzada do Mar Vermelho? Diz pra mim como que a vida sexual de vocês é melhor do que um cético. Nós não temos barreiras, nós não temos limite, nós acreditamos no consentimento e cada ser humano deve fazer aquilo que quer. O que eu faço no meu quarto com a minha esposa, o que você faz no seu quarto com o seu esposo, com o seu companheiro, com a sua companheira, seja o que for, é na verdade de importância sua. Cristão, para de deixar Deus controlar até a tua vida sexual. Porque senão, vai ter carinhas que nem eu, que a igreja tá lotada, que vai passar o rodo na mulherada de vocês. E porque vocês não estão fazendo o trabalho corretamente, porque vocês têm que se consagrar ao Senhor, né? A Bíblia chega até a falar, Paulette, que se houver separação do ato sexual, que seja para adorar o Senhor. Paulo, vai cagar, cara, pelo amor de Deus. Se eu parar de fazer sexo, deve ser por algum problema fisiológico. Não é porque eu tenho que estar em adoração ao Senhor. Ridículo. Você que é ateu, você que é cético,
Escreve aí na caixinha de comentário e dá um banho nessa galera, mostrando por que isso é verdade. O sexo sem religião é muito melhor. Segredo número 3: a trindade do medo. Se você acha que eu estou falando do Pai, Filho e Espírito Santo, você está enganado. Você conhece a trindade do medo? Deus, morte, inferno. Essas são as grandes razões ou os grandes motivos porque um cristão não é um cético, não é um ateu como eu e você, por causa do medo, dessa trindade que é trazida pelo medo dentro da palavra, dentro dos dogmas religiosos, dentro da fé processada cristã. É isso mesmo. A única coisa que te mantém aos pés do seu adestrador é esses 3 fatores. Se você tirar esses fatores da equação, você vai ver que não existe motivo nenhum para você ficar aí ligado com esse parasita que destrói o mundo, reseta a porra toda, faz tudo de novo, ainda coloca a culpa em cima de você. É o medo dessa trindade que a religião vai colocar sobre as suas costas. Eu não vou falar sobre a morte, porque eu já falei num capítulo especial e você pode checar na playlist. Mas pare e pensa comigo, como que o fator medo, e dentro dessa questão toda, dessa trindade que balança e bagunça a vida do cristão, é importante. A vida na religião é uma opressão constante. Entenda que o alvo da sua salvação é Cristo Jesus e a glória. Mas para chegar até lá, meu amigo, vai ser o videogame que você jogou mais difícil da sua vida. Você vai ter que encarar todos esses princípios dados por ele. Você vai ter que encarar a pessoa de Deus constantemente, monitorando a sua vida, monitorando as suas ações, monitorando a sua vontade. Porque, vamos ser sinceros, nenhum cristão pode fazer aquilo que não seja da vontade de Deus. Como que vocês têm a cara de pau de dizer que tem livre-arbítrio? Se você não aceita o seu narcisismo e a vontade que ele faça com que você o adore eternamente, o inferno é a grande recompensa. Como que você, cristão, consegue viver assim, dentro dessa trindade do medo? Medo de morrer, porque se morrer dentro do pecado, você vai para o inferno. Se você for para o inferno, você fica distanciado de Deus, que quer te dar um presente de grego, trazer você para a glória dele, não para você ser livre, mas para você adorá-lo eternamente. Quando você vive uma vida aqui na Terra, que você diz que você tem o livre-arbítrio, você não tem o livre-arbítrio, você não tem a vontade própria, você não pode ser como um ateu, você não pode ser como um cético. As tuas decisões, a tua vontade, tudo aquilo que você quer, pensa segundo a Bíblia, são propriedades desse Deus que você, de uma forma imaginária, entregou na mão dele. Eu sei que você queria ser como nós. Eu sei que você queria ter, sabe, essa vontade de chegar aqui, ó, tem um monte de coisa na Bíblia que eu não acredito porque é tudo mentira, mas você tem medo. Ah, Deus, ele não fala comigo, ele nunca falou, eu nunca vi a presença dele, eu só tô na igreja porque minha mãe levava. Você não tem coragem. Você não tem coragem de ser sincero, que você nunca ouviu, que você nunca viu, e o máximo que você tem de evidência são o quê? As provas culturais que fazem você aceitar isso por fé cega, porque os seus parentes te ensinaram assim, por causa de uma sociedade, porque ler Bíblia vocês não leem. Quando perguntamos qual é o motivo da razão da vossa fé, vocês não sabem. Nós não temos o que temer. E todos esses fatores, e todos esses pontos que eu dei para você, Deus, inferno e morte, são 3 coisas que nós não temos na nossa categoria de medo. Mas você, cristão, está sempre sendo atormentado por essa trindade, que não é santa, mas uma trindade de terror que atormenta você. Número 4, ateu não tem que provar nada para ninguém. E vamos colocar uma pedra nessa bobeira de uma vez por toda. Por que ateus são obrigados a responder por que Deus não existe? Da onde? Quem tirou essa ideia?
Eu acho isso a ideia cristã ou o argumento cristão mais idiota que existe. E eu vou explicar isso para você nessa noite. De uma vez por todas, vamos colocar o ônus no lugar devido. Meu querido amado cristão, você sabe que uma pessoa afirmou que Deus existe para que uma pessoa fizesse a negativa Deus não existe, correto? Ou você acha que primeiro houve uma negativa, a proposição Deus existe vem de uma afirmação. Se a afirmação não fosse feita, não haveria necessidade de uma negativa e assim o ônus da prova não seria uma ferramenta que nós usaríamos nessa questão de Deus. Mas porque um cristão, uma pessoa, teve a brilhante ideia, sem evidências, afirmar que Deus existe, nós céticos, ateus, rejeitamos a proposição. Você vai até encontrar ateus negativos dizendo que eles negam e o problema é deles. Eu não sou contra, porque eu não tenho que responder pelas coisas que as outras pessoas estão falando. Se um youtuber falou para você que Deus não existe com 100% de afirmação, vai lá no canal e briga com ele, porque agora ele precisa responder por que que ele está fazendo essa negativa. Eu, no meu caso, eu rejeito a proposição por falta de evidências. Eu analisei, no final do dia, eu rejeito, porque eu não acho que seja suficiente para garantir a minha fé. Então, de uma vez por todas, parem com essa idiotice, e é um segredo liberado para todo mundo. Ateu não tem que explicar nada para ninguém. Ateu não fez afirmação. Ateu não saiu dizendo por aí, em primeiro lugar, que Deus não existe. A responsabilidade do ônus de trazer evidências e provar é daquele que faz afirmação. Você diz que Deus existe, eu digo que eu rejeito. Você traga as suas evidências e nós continuaremos o nosso argumento. Isso para mim é um wrap it up. Último, número 5 e muito importante. Todo cristão também cogita a existência de Deus. Todo cristão tem questionamento sobre a existência de Deus. Bom, vamos voltar ao passado rapidinho para poder explicar essa questão. 2003, Peabody, Massachusetts. A igreja catedral de adoração de Peabody começava a ser construída. Nós estávamos basicamente nas fases finais para abrir o templo. A galera super excited, todo mundo ajudando, uma participação maravilhosa. Pessoas que saíam do trabalho e trabalhavam na construção da igreja voluntariamente. Um dia, um dos guitarristas da igreja, o Alisson, traz um material que ele tinha visto na internet. E vocês não sabem que material é esse. O Alisson chega falando de Matt Dillahunty, o cara que tem aquele programa The Atheist Experience, a experiência ateísta. Ele chega falando de uma maneira super assustada dentro da igreja, perguntando pro Fábio, que era o pastor principal, ele tinha sido consagrado primeiro que eu, e eu depois fui consagrado logo após. Alisson vira pro Fábio e diz assim, olha cara, eu encontrei um material muito louco, tem um cara aí que ele simplesmente tem um canal no YouTube e ele tá detonando os cristãos, perguntando sobre a Bíblia, argumentos antológicos, e eu me lembro que isso deu um bafafá na igreja muito grande. Eu, Fábio e Alisson começamos a assistir alguns vídeos. O Fábio chegou até a fazer algumas pesquisas sobre Matt Dillahunty e chegou a afirmar, o cara é bom, porque os questionamentos dele é muito fodex. Quando a maioria dos cristãos estão assistindo esse tipo de conteúdo, eles ficam muito sentidos, porque é muito ruim você ter todo o princípio de fé, tudo aquilo que você acredita, desmontado na sua frente por uma pessoa que você fala, uau, como que uma pessoa tem um conhecimento desse? Matt Dillahunty, que é o cara que nós conhecemos, que estudou para ser pastor e largou tudo, hoje é uma das maiores figuras no planeta, debatedor, um cara que eu sou apaixonado e posso até agradecer por ter visto tantos vídeos dele e trazer para a galera na igreja o questionamento, levar para a faculdade, perguntar para eles, olha, por que eles estão falando sobre isso? Passagens no Velho Testamento, contradições. Por mais que eu negasse tudo aquilo no final do dia, aqueles questionamentos me comiam de dentro para fora. Foi algo de suma importância para minha desconstrução, leitura, pessoas como o Luca que me ajudaram a enxergar a moralidade sem Deus,
Você, cristão, deve sim o tempo todo questionar, principalmente as passagens mais cabulosas da Bíblia, que os seus pastores evitam de ensinar no domingo. Era bem comum que as pessoas da igreja me procurassem no final, ou no estudo que tinha no sábado, que o pastor Fábio dava, e a gente ali fazia também um trabalho muito legal. As pessoas chegavam com inúmeros questionamentos. E sabe o que acontecia? Em alguns dos questionamentos, a palavra fé, ela era sempre colocada à mesa. Olha, se você não encontra uma resposta, se você não acha algo lógico para o seu questionamento, não fique pensando, coloca fé. A fé resolve tudo. Por exemplo, se você viu contradições na Bíblia e não consegue responder, tenha fé, porque no final isso tudo vai se resolver naquele grande dia. Se você tem dúvidas sobre a morte, céu, inferno, ou até mesmo a Trindade, ou esse suicídio que chamam de sacrifício de Jesus Cristo, fica tranquilo, não bother your head. Tenha fé, só acredite. Se você nunca viu um amputado sendo restaurado, não se preocupe, porque você já ouviu falar que mortos ressuscitaram, correto? Mas porque um amputado ele não é restaurado, porque uma criança com síndrome de Down nunca é curada. Porque certos tipos de deformidades, defeitos genéticos não são resolvidos através de Deus. Ponha fé, tenha fé que existe uma razão por detrás disso. Bom, meus queridos primatas, eu acho que eu falei demais. Olha, vocês nem sabem, hoje eu tô gravando de manhã, são 5 horas da manhã, a minha esposa tá dormindo e eu tô gravando isso aqui pra vocês, por quê? Porque eu me importo, mata. Você que apoia, você que deixa seu like, você que tá esperando domingo a maior contradição que há, na minha opinião, na palavra de Deus. Por quê? Porque eu vou trazer um argumento sobre Deus fazendo um ato por toda a Bíblia Sagrada. Deus ordenando que seja feito de certas maneiras. Deus dizendo que se o povo não fizer, ele vai destruir. E sabe o que acontece no versículo que eu vou mostrar para vocês? Deus, ele simplesmente taca o porro e diz, olha, eu não fiz nada disso, eu não falei nada disso. Deus é surpreendido numa contradição de 2 versículos que você, olha, o seu cu vai cair da sua bunda. Domingo, essa grande premiere desse... Olha, gente, eu tô colocando muito carinho pra fazer esse vídeo, porra. Então vamos aparecer, vamos share, vamos falar com essa comunidade, vamos dizer pro YouTube que não adianta ele tentar boicotar o meu canal. Vocês viram lá que essa semana teve um cara que fez um challenge que Deus ia diminuir as minhas visualizações e fazer com que eu perdesse inscritos. Get the fuck out of here. Isso não vai acontecer, porque a única pessoa que destrói o canal dos outros é o próprio YouTube, tá bom? Não Deus, a não ser que o nome de Deus agora é YouTube. Primatas, muito obrigado por tudo, por essa complexidade que vocês têm comigo de sempre estar aqui neste canal. Eu amo vocês, não se esqueça de deixar o seu like e saber que domingo nós temos mais um encontro. A todos aqueles que são membros daqui do canal, vou estar fazendo algo especial para vocês e vocês vão ficar sabendo quem são esses membros no próximo domingo. Muito obrigado por tudo, meus queridos primatas, e mais uma vez, I love you guys so freaking much. Até mais.